Passado esse tempo, o Senhor traz de volta a ele a consciência, o juízo. E a primeira coisa que ele faz é: eu reconheço que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Ele tem o domínio sobre os reinos da terra. Ele coloca e ele tira. Está com medo de quê, irmão? Se o teu Deus é aquele que tem um governo sobre tudo e todos. Na cruz o apóstolo Paulo disse que o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele venceu tronos, principados, potestades. Deus no nosso Cristo venceu a todos os poderes, poderes humanos e poderes espirituais. Triunfou sobre eles na cruz. Triunfou sobre eles na cruz. É tipo assim, ó: eu tenho poder para vencer. E eu vou vencer de uma forma que esta minha vitória traga aos perdidos a opção de terem uma nova vida em mim. Eu vou vencer, e essa vitória vai possibilitar a vitória dos que estão escravizados, dos que estão dominados, dos que estão oprimidos pelas forças diabólicas. Eu vou vencer desta forma. É por isso que, tendo poder, ele exerce esse poder como? Se humilhando até a morte, e morte de cruz. Uau! Agora vamos pensar. Por que a ceia é um ato tão memorável, tão difícil de escrever, de descrever? Porque pelo que ela significa, por quem ou pelo preço que foi pago para que fosse estabelecido, e, em terceiro lugar, por quem pagou esse preço. O que torna a ser ainda mais extraordinária é esse fato. E quem pagou o preço foi esse Deus, que nós tivemos só uma noção da sua grandeza e do seu poder. Esse Deus que o universo, com bilhões de anos-luz, não podem conter. Esse Deus que as águas, com os seus bilhões de metros, de quilômetros cúbicos, não é grandiosa diante do nosso Deus ao ponto de caber na palma de suas mãos. As estrelas, com seus 10 sexilhões possíveis, pode ser até mais. Esse número todo pode ser contado pela grandeza do nosso Deus. Esse Deus que com uma respiração abriu o mar. Esse Deus que intensificou um pouquinho da manifestação da sua presença, e o Monte Sinai estremeceu e pegou fogo. Esse Deus que vai liberar uma palavra, e toda a força humana representada pelos exércitos do anticristo vai se tornar em nada. Uma palavra. Esse Deus aceita a humilhação da cruz. Aceita deixar por um tempo determinado o louvor dos anjos, o seu trono de glória,
ele aceita e se permite tornar semelhante ao ser humano, limitado, dependente, fragilizado. Como disse o apóstolo Paulo, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de homem, e na forma de homem se colocou como servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando os judeus ouviram falar que Jesus era o Messias, e mais do que o enviado, ele era o Deus, filho, ou filho de Deus, ele diz: isso é um escândalo, porque o Deus que eles conheciam até então é esse Deus poderoso, tremendo, grandioso. É um absurdo falar, é blasfêmia falar que o meu Deus, ele se tornou humano, algo tão pequeno, tão ínfimo, e ainda foi crucificado. Isso é escândalo, isso é blasfêmia. E os gregos diziam: isso é loucura. O Deus que vocês pregam, o mesmo Deus de Israel, aquele Deus poderoso que venceu todos os deuses do Egito, envergonhando e humilhando os deuses do Egito com as 10 pragas. Esse Deus aí aceitou a cruz? Sim. Isso é loucura. Não, isso não é loucura. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Então você vinha a um culto abatido, desanimado, e dizendo: ó Deus, diz que me ama. Deus não diz que me ama. Eu preciso ouvir que Deus me ama. Ele não precisa estar te falando que Ele te ama. Ele já provou na cruz o quanto Ele te ama. O que falta é você valorar isso, dar o devido valor. Por isso, eu até chego às vezes duro em alguns crentes, quando faltam a ceia por motivos tão banais, motivos que dava para adiar, dava para colocar outro para fazer, mas não. Se faltou a ceia, por que não? É porque chegou uma visita. Irmão, mesmo que seja um parente lá dos Estados Unidos, eu diria: vamos comigo, porque hoje é ceia do Senhor. O meu Deus, para me dar esse direito de ceiar com Ele e com os meus irmãos, Ele veio para além do universo. Por que faltou a ceia? A ceia, irmão, é a ceia. Porque quando eu falo a ceia, eu falo cheio desse conhecimento e entendimento. Porque eu estava sentindo muitas dores de cólica. Irmã, as dores que Jesus sofreu na cruz, as cólicas, mais desconfortável que seja, não chega a 1/10. Eram dores tão terríveis que ele desmaiava. Você sabe o que é o desmaio, né?
É o cérebro falando assim, ó, pum, vou apagar porque essas dores estão insuportáveis. Eu vou desligar essa pessoa. Sabe por que Jesus caiu levando a cruz? E um sirineu carregou? Como assim? Jesus fraquinho, hein? Não. É que o azorrague, aquele chicote terrível, que era uma arma, com ossos, pedaços de ossos e pedaços de chumbo na ponta, rasgaram a pele ao ponto de atingir os músculos de Jesus, nas costas, no peito. Jesus sangrou muito, ele perdeu muito sangue. E quando a gente perde sangue, a gente tem sede, a gente fica fraco. Jesus caiu porque não tinha força nem para caminhar, muito mais de carregar a minha e a tua cruz, mas ele carregou. E na sede que ele teve, irmão, quem já perdeu muito sangue aqui, levante a mão. Você sentiu sede? Sentiu sede? Eu estava cavando lá, olha, uma chibanca, cavando lá o lugar onde ia colocar as pedras, fazer o alicerce lá de casa. Eu dei uma vacilada, irmão. Eu sei que a chibanca, ela não bateu, mas ela espremeu meu dedo, que a unha fez truque. Aí ficou só um lado assim, uma peinha pendurado. Ô dor, irmão. E tome sangue. Eu, sede. Aí eu, água, né? Aí fui pro posto, para arrancar o resto da unha, né? Quando eu cheguei lá, ele assim, rapaz, vamos ter que arrancar, eu vou dar anestesia. Você bebeu água? Bebi. Não vai pegar anestesia. De fato, ele até deu, mas não pegou. Ele pegou o alicatezinho, que esse ladozinho aqui ainda não tinha saído. Ele fez... Au! Uma unha, pensa na dor. Jesus teve o seu corpo dilacerado, o seu rosto espancado. Já pensou se ele falasse, ó Pai, por causa das dores, eu não vou. Estaríamos todos perdidos. Então, irmãos, é olhar para o que Cristo, para quem Ele é e o que Ele fez, e nos encurvarmos em reverência, em gratidão, em amor, dizendo, Senhor, que o Senhor fez por mim. Ninguém, mas é ninguém mesmo, poderia fazer.